Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E estamos aqui no livro de Esdras, aprendendo coisas valiosíssimas para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã. Esdras capítulo 4, de 1 a 3, diz assim, preste atenção, abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificaram o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças da família e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças das famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, as edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Amém? Esdras 4, de 1 a 3, é um lindo trecho da palavra de Deus. Vemos aqui o discernimento de Zorobabel. Vemos que Zorobabel, um dos líderes, da primeira leva, daqueles que vieram do cativeiro, da Babilônia, da Medo-Persa, de volta à terra de Israel, Zorobabel lê as pessoas e depois agiu. É o que nós vemos claramente aqui em Esdras 4, de 1 a 3. Aprendemos aqui que líderes devem praticar discernimento. Será que você é uma pessoa que tem discernimento, capacidade de perceber, além do que os olhos podem ver, as motivações, as intenções, discernimento do mundo espiritual, do sobrenatural? Será que você é uma pessoa com discernimento? Líderes devem praticar discernimento, deve ter percepção além do comum, além do normal. Relacionamentos podem tornar-se confusos. Pessoas muitas vezes seguem agendas pessoais e tentam mascarar seus verdadeiros motivos ou fazê-los soar mais nobres do que realmente são. É o que nós vemos nesse episódio que acabamos de ler para vocês. Esse foi o caso quando um grupo de adversários, pessoas do contra, pessoas que queriam e tinham como motivação prejudicar os intentos de Israel, se aproximaram de Zorobabel e lhe ofereceram ajuda, dizendo: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui, disseram eles, em Esdras 4, versículo 2. Zorobabel os questionou e, diante das suas perguntas e respostas, leu a situação perfeitamente e imediatamente reconheceu que essas pessoas tinham chegado realmente apenas para desanimarem, desencorajarem e envenenarem a mente daqueles que estavam trabalhando na causa do Senhor, que era a restauração dos muros e a restauração do templo de Jerusalém, a restauração da cidade de Jerusalém, segundo o decreto de Ciro, o rei da Pérsia. O seu discernimento relacional, aqui no caso de Zorobabel, impediu que essas influências negativas se infiltrassem no meio do povo. Será que você tem protegido as pessoas que estão ao seu redor? Será que você tem protegido através da sabedoria do alto, do discernimento espiritual? Você tem discernido as pessoas que estão sob os seus cuidados, assim como fez Zorobabel? O seu discernimento relacional impediu que essas influências negativas se infiltrassem diante do povo, diante do coração do povo de Israel. Líderes devem ler as pessoas. Nós precisamos ler as pessoas, ler e discernir o coração das pessoas. Depois devemos liderar as pessoas. Vou repetir, líderes devem ler as pessoas, depois devem liderar as pessoas. Devem compreender a oportunidade que Deus lhes dá. E o povo também deve conhecer a situação em que vivem e as prioridades de Deus. E então devem agir de acordo com a direção e o governo do Espírito Santo, com discernimento espiritual e debaixo da sabedoria de Deus revelado através da palavra
ou da voz audível do Senhor, do conselho do Senhor. A sua ação depende de como você lê esses fatores. Quais fatores são eles? Compreender a oportunidade, discernir a situação, saber quais são as prioridades de Deus para aquela situação e devemos agir de acordo com o discernimento que Deus nos dá. Discernimento sempre antecede a decisão. Vou repetir, preste atenção, guarde isso no seu coração. Discernimento sempre antecede a decisão. E análise sempre antecede a ação. Então aprenda isso. Discernimento sempre antecede a sua decisão. Peça discernimento para Deus. Peça sabedoria do alto antes de tomar uma decisão importante na sua vida. Peça discernimento de pessoas, de situações, de prioridades e de oportunidades diante do Senhor. Discernimento sempre antecede a decisão. E no final nós aprendemos que analisar tudo isso sempre antecede a ação. Nunca saia fazendo coisas, destrambelhadamente, sem pensar, sem raciocinar, sem analisar, sem pensar nos prós, nos contras, naquilo que é bom, daquilo que é ruim. Analise as coisas sempre antes de uma ação. Toda decisão envolve o futuro. Uma decisão errada pode trazer consequências amargas, consequências terríveis, nefastas, não apenas para você, mas para todas as pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Então, aprendemos aqui com Zorobabel, nesse lindo estudo, que precisamos ler as pessoas, depois agir conforme a direção do Senhor. Aprendemos aqui que discernimento sempre antecede a decisão e a análise sempre antecede a ação. Guarde isso no seu coração. Peça orientação de Deus em todas as decisões importantes na sua vida. Lembre-se que diz lá em Tiago 1,7, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que dá sabedoria com muita alegria no seu coração. Mas peça sem duvidar, com fé, crendo, porque aquele que pede duvidando é como uma onda do mar instável, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. São instáveis, volúveis. Não pense que esse receberá do Senhor qualquer coisa. Peça com fé, peça crendo, discernimento, sabedoria de Deus, análise dos fatos, antecedendo a sua ação, para que você tenha um dia abençoado, que você tenha decisões sábias, porque as suas decisões hoje definem o seu futuro amanhã. As suas decisões hoje são sementes para um futuro abençoado lá na frente. Então decida bem, discernimento sempre antecede a decisão e análise sempre antecede a ação. São os dois grandes ensinamentos que aprendemos hoje através da vida de Zorobabel na Bíblia Sagrada, em Esdras, capítulo 4, de 1 a 3. Leia todo o capítulo 4 para você entender o porquê disso que nós estamos falando. Esdras, capítulo 4, fala um pouquinho sobre esse discernimento de Zorobabel. Amém? Quero mandar um abraço para Isabel Sanches Brito, a Dariane Virgens, a Cida Tait, o André Martins Piloto, a Sofia Zimmer, minha esposa, mas é atleta. Todos vocês estão aqui, Deus os abençoe. Que a graça e a paz de Jesus, um dia abençoado, uma semana abençoada. Assista a nossa ministração de ontem, que está disponível no Facebook, YouTube e Instagram da igreja, Igreja Casa na Rocha, onde falei sobre as misericórdias de Deus. Você não pode perder esse estudo tremendo, maravilhoso que nós estamos fazendo sobre os atributos de Deus. A misericórdia de Deus está disponível, Facebook, YouTube, Instagram, Igreja Casa na Rocha, assista lá. Continue conectado conosco e desde já que Deus abençoe você, tua casa, tua família, o trabalho das tuas mãos, tudo que você fizer. A luz do rosto do Senhor, o favor de Deus, a bênção do Deus Altíssimo esteja sobre você. Que o Senhor te santifique em tudo, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. E que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, aqui no link da descrição tem todas as informações do nosso ministério, horário de culto, endereço da igreja, as nossas mídias sociais, como você pode contribuir conosco nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já agradecemos o carinho dos irmãos através da vossa generosidade. Deus te abençoe, multiplique, te prospere, por todos os lados haja graça, bênção, a unção do Senhor
sobre cada um de nós. Um grande abração, Deus te abençoe, uma ótima semana, Deus seja com todos nós.